dar continuidade aí às nossas aulas, vamos agora nos aprofundar no conceito cristão de cosmovisão. Nós já tivemos contato com a bibliografia básica aí que nós vamos estudar ao longo desse nosso curso, e hoje nós vamos seguir com os autores que já foram apresentados para vocês aí na primeira aula, beleza? O primeiro autor que eu quero citar aqui é James Sire. Sire, dentro de sua obra Universo ao Lado, ele traz um conceito muito interessante de cosmovisão. Exatamente em que sentido? Qual o conceito que Sire traz aí de cosmovisão? Sire fala que cosmovisão é o conjunto de pressuposições. E essas pressuposições elas podem ser tanto verdadeiras como parcialmente verdadeiras ou falsas. Não importa a validade em relação à verdade daqueles pressupostos. Uma pessoa pode carregar uma cosmovisão, pode ter uma cosmovisão baseada em várias inverdades, em várias mentiras. Isso não invalida a cosmovisão como cosmovisão. Ela pode invalidar, lógico, a cosmovisão como sendo verdadeira. Mas a cosmovisão continua sendo válida. Beleza? Que todo ser humano sustenta, conscientemente ou inconscientemente. Olha só que interessante. A cosmovisão não precisa ser algo consciente. A maioria de nós, a maioria dos seres humanos, a maioria dos indivíduos nem sabe que tem uma cosmovisão. E isso é muito importante, porque ela está lá. A cosmovisão ela vai estar presente, moldando a forma como nós vemos o mundo, na forma como nós reagimos ao mundo, a forma como nós aprendemos, a forma como nós ensinamos. Tudo isso pode ser consciente ou inconsciente. E o nosso estudo aqui é exatamente trazer essa cosmovisão para o plano primeiro de consciência. E ela pode ser consistente ou inconsistente. O que isso significa? Isso significa que a cosmovisão ela pode ser, inclusive, ser contraditória em si mesma. Nós vamos estudar um pouco mais à frente várias cosmovisões e abordarmos as suas inconsistências. Como que a cosmovisão ela pode ser aparentemente coerente, mas de fato carregar incoerências dentro do próprio conjunto, do próprio arcabouço que ela sustenta. E esse conceito de que cada ser humano carrega uma cosmovisão é o que nós chamamos de universalidade de cosmovisão. Essa questão de que todo ser humano possui uma cosmovisão traz o caráter universal de cosmovisão. E mais, Sire continua a respeito da formação básica do mundo, do nosso mundo. Isso é o conceito radical de cosmovisão. É onde está a questão radical. Radical exatamente no sentido da palavra de ser a raiz. Então, a cosmovisão ela tem tudo a ver com o conceito que o indivíduo tem de mundo, de formação de mundo. Nós vamos explorar um pouco melhor esse conceito logo a seguir. Vamos agora também trazer o conceito que Ronald Nash tem a respeito de cosmovisão em sua obra Questões Últimas da Vida. Ele fala o seguinte, de que uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais. Volta à questão do conceito radical de cosmovisão, de raiz, as crenças fundamentais do indivíduo. E a gente vai ver a seguir, assim, um pouco mais adiante, como que isso se liga ao coração do homem, mas uma coisa de cada vez. E ele continua, acerca do quê? Acerca de Deus, acerca da metafísica, acerca da epistemologia, acerca da ética e da antropologia. Esses seriam aí como que nós conseguiríamos definir a cosmovisão de um indivíduo. Qual é o conceito que aquela pessoa tem de Deus? Deus no sentido mais amplo, de divindade. Será que crê em alguma divindade ou não crê em nenhuma divindade? E não crendo em nenhuma divindade, como que se explica a formação básica do cosmos? Em crendo em alguma divindade, como que essa divindade explica a formação básica do cosmos? A metafísica, como que o estudo do ser, o que aquilo dali, na verdade,
significa, o que o ser humano é, o que as coisas são, né? Qual é a metafísica do homem, a metafísica de Deus, a metafísica da natureza, né? Então, Nash ele segue em relação a essa questão. A epistemologia, como que é possível conhecer alguma coisa, né? Então, a forma como nós entendemos o conhecimento também influencia a nossa cosmovisão. A ética, né? O que seria a ética? Existe ou não existe? Em existindo, quais são os seus pressupostos? Né? E a antropologia, o estudo do homem, o que eu entendo por homem? Né? Exatamente o que seria o ser humano? Qual é o papel desse ser humano dentro do universo? E mais ainda, é o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Olha só que interessante agora esse conceito que Nash traz para a gente. É por meio da cosmovisão que eu interpreto e julgo a realidade. Né? Então, qualquer pessoa assimila a realidade de uma forma. E essa forma necessariamente passa por meio da cosmovisão que aquela pessoa tem. Então, a cosmovisão é o que ele traz aí de metanarrativa. Seriam aonde as narrativas de nossas vidas estariam inseridas. Seria a narrativa maior, a narrativa de tudo isso. Né? E tudo isso seria também integrado, é o que ele chama de história integrada. Né? Então, Nash ele apresenta esse conceito muito valioso da onde surge a clássica comparação, onde nós já vimos, né, de que a cosmovisão ela seria como os óculos, como lentes por meio das quais nós enxergamos aí e interpretamos a realidade. Muito embora nós tenhamos falando que o melhor conceito de cosmovisão seria inclusive os próprios olhos, né, dos indivíduos. Isso sim seria a forma com a qual nós interagimos, enxergamos, interpretamos e julgamos aquilo que nos cerca. Quais são, então, voltando aí a James Sire em sua obra Dando Nome ao Elefante, quais são as 7 questões básicas que Sire coloca por meio das quais seria possível nós identificarmos uma cosmovisão? Bom, uma seria qual é a realidade primordial? Qual seria a primeira realidade da qual surgem todas as outras? A segunda pergunta, qual é a natureza da realidade externa? Será que é possível ao homem conhecer de fato aquilo que está fora dele? Ou será que não existe um conceito de natureza? Será que seria impossível conhecermos de fato a natureza? O que é um ser humano? O ser humano é alguém que vaga a ermo nesse universo, fruto de um acaso? Ou o ser humano tem um propósito definido? O ser humano são apenas sinapses e excreções cerebrais e matéria junta e misturada e aglomerada? Ou não? Ou é algo além disso daí? O que acontece após a morte? Existe vida pós-morte? Não existe vida pós-morte? Em existindo, como que se dá essa vida pós-morte? Será que ela é definida por meio daquilo que fazemos aqui nessa vida? Será que ela é definida por meio do que nossos ancestrais fizeram? Ou não? É possível? Como é possível conhecer? Né? É aquela questão, nós voltamos, a gente está vendo aqui como que isso se enquadra daquilo que Nash comentou aí, que a gente viu no slide passado, né, a respeito de metafísica, de Deus, de antropologia, de ética. Como sabemos o que é certo e errado? Né, falando aí um pouco sobre ética. Será que existe certo e errado? Será que o certo e o errado são apenas construções sociais? Ou será que existe um certo e errado absoluto da onde nosso conceito emana? Qual o significado da história humana? A história é algo linear? A história é algo circular? A história é algo que tem início, meio e fim? A história é algo eterno? O que seria história? Seria um acontecimento dentro do nosso tempo de relógio? Ou será que nós estamos inseridos aí em um tempo muito maior na ausência de tempo? Como que, na verdade, a cosmovisão interpreta e julga essas 7 questões básicas? Mais adiante no nosso curso, nós vamos ver aí várias cosmovisões
respondendo aí a essas 7 perguntas. Bom, Sayre continua ainda na mesma obra, expandindo o seu conceito. A gente já viu lá a questão da universalidade, a questão do conceito radical da sua definição. Mas ele segue. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação do coração. Isso é muito importante. A gente viu aí a obra de James Smith fala muito bem a respeito em Você é Aquilo que Ama, né, em que ele trata essa questão do coração, que na verdade, dentro daquela questão antropológica do que é o homem, né, será que na verdade o homem se constitui como Homo sapiens? Ou será que o homem se constitui como o homem religioso? O que na verdade é a base da nossa cosmovisão? E aí Sayre traz uma corrente que é muito interessante e é muito utilizada, de que na verdade o que dita a nossa cosmovisão é aquilo que está no nosso coração. Mais adiante a gente vai entender um pouco isso daí melhor. E ele segue, que pode ser expresso como uma narrativa. Então ele traz aí a importância da linguagem, ele traz aí a questão da necessidade da hermenêutica, da interpretação, de como que aquilo, na verdade, como que eu consigo construir, como que eu consigo... Será que a minha cosmovisão é algo que não faz sentido? Será que a minha cosmovisão eu consigo transpor, na verdade, em linguagem? Será que a minha cosmovisão é coerente? Será que a minha cosmovisão não é coerente? Será que todos temos uma narrativa de vida? E ele continua, ou como um conjunto de pressuposições. E aí a gente já estudou essa parte no primeiro conceito, eu estou ampliando essa primeira parte que a gente viu. Ele segue o seguinte, fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, o caráter normativo. A nossa cosmovisão é a nossa norma de vida. Ela que dita os nossos rumos, ela que dita os nossos parâmetros. A gente vai ver exatamente como que será alguém que tem uma cosmovisão nihilista trata a ética. Como que alguém que tem uma cosmovisão marxista trata a ética. Como que ela interage com outro ser humano, como que ela interage com a sociedade, como que ela entende o conceito de aprendizagem. Tudo isso a gente vai ver dentro do conceito de cosmovisão. Bom, uma obra que eu recomendo para todos, dentro do estudo de cosmovisão, é a obra de Albert Wolters, A Criação Restaurada. Ele define cosmovisão como a estrutura compreensiva de crenças. Esse conceito de estrutura é muito legal, a gente vai ver que Francis Schaeffer utiliza bastante essa questão de estrutura compreensiva de crenças básicas de uma pessoa sobre as coisas. A gente volta àquela questão lá da interpretação e julgamento da realidade com base no radical, com base nas crenças básicas, fundamentais que uma pessoa carrega dentro de si. E ele segue. Cosmovisão é uma questão de experiência diária da humanidade. Nós acordamos e já começamos a interpretar a realidade com base nas nossas cosmovisões. Nós vamos tomar café da manhã, pegamos o nosso carro, pegamos o nosso metrô, o nosso ônibus, com base nas nossas cosmovisões. Nós enxergamos o nosso dia com base nas nossas cosmovisões. Um componente inescapável de todo ser humano, ou seja, ele é universal. E como tal, é não científica. Ou melhor, ele explica, visto que o saber científico é sempre dependente do saber intuitivo da nossa experiência diária. Pré-científico por natureza. Volta à questão que nós levantamos na nossa primeira aula. É possível fazer ciência independentemente de uma cosmovisão? É possível, na verdade, você manter, o cientista manter, ou nós mantermos no nosso julgamento diário, qualquer estudo, qualquer análise, independente de pressupostos? Por isso que o Wolters diz que ele é pré-científico por natureza. Ela pertence a uma ordem de cognição mais básica do que a ciência é a teoria. Ela é radical, ela é fundamental. Então, seguindo para consolidar essa primeira parte do estudo que nós estamos vendo, Philip Rick, em sua obra The Christian Worldview, ele fala o seguinte, de que, na verdade, a cosmovisão
ela é, muitas vezes, como nós já falamos, inconsciente, como a nossa própria visão. A gente enxerga e nem se toca que nós estamos enxergando, simplesmente enxergamos, assim como os nossos outros sentidos básicos. Ele fala exatamente isso, nós vivemos, interagimos com base na nossa cosmovisão e muitas vezes nem nos ligamos que estamos interagindo e vivendo e nos movendo com base em nossa cosmovisão. E isso, pessoal, precisa ser algo consciente, volta a essa questão, estamos nos esforçando para trazer a nossa cosmovisão à tona, né? Exatamente para o plano consciente. O Walsh e Middleton, em sua obra A Visão Transformadora, traz uma questão, um ponto bem interessante. Ele fala o seguinte: uma cosmovisão nunca é meramente uma visão de vida. Olha só. Então, muitas vezes, como você enxerga a vida? Não, uma cosmovisão, ela é algo muito além. Eles falam o seguinte, é sempre uma visão também para a vida. Uma cosmovisão, então, proporciona um modelo de mundo que direciona seus adeptos no mundo. Ela estipula como o mundo deve ser, e assim nos adverte a respeito do modo como seus partidários devem se conduzir no mundo. Não é como eu enxergo o mundo, mas como eu estou inserido no mundo. Não é simplesmente como eu vejo as coisas, mas como que eu interajo com as coisas. Né? Como que eu assimilo isso e como que eu externo isso. Bom, então dentro aí das nossas teorias aí de cosmovisão, a gente vai passar um pouco aí a respeito do conceito estrutural de cosmovisão. Como se dá uma estrutura de cosmovisão. Uma figura muito comparada à cosmovisão é aí a imagem do iceberg, né? Que é familiar a todos. Todo mundo sabe que, na verdade, um iceberg ele é gigante e a pontinha que aparece, na verdade, é a menor parte do iceberg. Aquela parte submersa, na verdade, é exatamente a maior parte daquele bloco de gelo. E a cosmovisão ela pode ser algo semelhante a essa imagem. Em que sentido? A parte mais inferior do iceberg, ou a parte mais interna da nossa cosmovisão, é exatamente a nossa dimensão religiosa. Né? Então, a religião aqui ela pode ter vários significados, como nós vamos ver aí um pouco mais para frente. Mas é exatamente aquilo que está dentro do coração do homem. É exatamente a ideia de centralidade de cosmovisão. Ela vai dar a profundidade, a definição. Tudo vai surgir, tudo vai orbitar, tudo vai nascer desse ponto. E além disso, a religiosidade, aí já falando dentro da religiosidade cristã, a gente vai ver aí alguns autores que falam que, na verdade, basicamente, a gente poderia resumir aí as cosmovisões em duas cosmovisões. Ou a cosmovisão cristã, que seria aquele indivíduo que estaria em um senso de submissão, dentro do conceito teorreferente, a gente vai ver também isso um pouco mais adiante, ou em um estado de rebeldia. Bom, acima dessa então dimensão religiosa central, a gente teria uma outra camada aí que formaria a nossa cosmovisão, ainda submersa, mas um pouco mais acima, uma camada acima da nossa dimensão religiosa central. Como que ela seria formada? Bom, vários são os aspectos. Né? A gente pode citar alguns aqui, como primeiro a estrutura psíquica inata de cada ser humano. Né? Então aquilo dali, como que cada um raciocina, como que se dá aí a questão da lógica, como que a lógica se estrutura em nossa mente para chegarmos aí a um raciocínio, né? Como que se dá esse processo de lógica, como que nós enxergamos aí a realidade externa, como que nós interagimos, né? Como que se dá essa interação primária com o nosso ambiente, como que eu enxergo a mim mesmo, a minha autoconsciência. Então, isso seria a estrutura psíquica inata que cada indivíduo possui. Uma outra questão que forma uma cosmovisão são exatamente as vivências que cada um possui. E essas vivências podem ser primeiras, né, como aí em relação à memória, né, como em relação àquela parte inicial da educação, aquele conceito de moralidade que cada um também vai carregar e construir ao longo de sua vida, ou essas vivências aí podem ser adicionadas. Né? Então você vai estudar, você vai ler, você vai interagir com músicas, com filmes, há várias questões aí
que nós temos aí em relação à cultura, por exemplo, que vão adicionar às nossas vivências, que vão sim, não se iludam, qualquer música, qualquer filme, qualquer coisa é construída com base em uma cosmovisão. Esteja aquele ator, esteja aquele músico consciente disso ou não. E todos nós vamos interpretar aquilo com base em nossas cosmovisões. Estejamos conscientes disso ou não. Bom, e uma cosmovisão? Ela pode ser tanto individual como também coletiva. Então, todo indivíduo, nós temos falado aqui, possui sua própria cosmovisão. Mas a sociedade, nós podemos ver também os grupos sociais com cosmovisões coletivas. A gente vai ver um pouco mais adiante, será que eu, individualmente, consigo alterar a estrutura social, a cosmovisão social? Ou será que é a cosmovisão social que molda a cosmovisão individual? Isso é uma questão bem interessante que um pouco mais adiante a gente pode sim estudar. Mas, via de regra, nós temos aí grupos sociais que partilham sim de cosmovisões semelhantes. Então, uma cosmovisão ela parte da inclinação do nosso coração, mas também sofre influências aí sociais, principalmente por meio da educação. Então, essa educação, aliada às nossas inclinações de coração, é o que vai trazer aí coesão e reciprocidade a um determinado grupo social, que partilha a mesma cosmovisão. É o que se chama de estrutura de plausibilidade. Então, uma cosmovisão, como que acontece isso? Eu internalizo, eu tenho uma cosmovisão internalizada, depois eu institucionalizo essa cosmovisão dentro ainda de mim mesmo, depois eu começo a compartilhar essa cosmovisão por meio da interação social. E isso traz uma externalização de cosmovisão. E isso é cíclico. Então isso daí, essas etapas, elas vão se retroalimentando no nosso dia a dia com base nas nossas vivências primárias e depois nas nossas vivências adicionadas. E mais ainda, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. E essa sociedade, ela tem aí a clássica pirâmide social. Então, nós temos aí formadores de cosmovisão. Nós temos aí, se nós não nos atentarmos e simplesmente deixarmos a nossa vida nos levar, nós seremos, sem perceber, influenciados de modo massivo por meio dessa estrutura piramidal. Bom, rapidamente passando, a gente já também está bem acostumado com esse tipo aí de pirâmide. Nós temos aí os formadores de cultura, que seriam aí os que teriam um maior poder de persuasão, de formação de cosmovisão. Aí nós podemos colocar os filósofos, escritores, artistas, governantes, líderes religiosos. Então essa camada seria a camada com maior potencial de formação de cosmovisão. Depois nós temos aí a elite pensante, que não teria, digamos assim, todo aquele holofote dos formadores de cultura, mas tem sim um grande impacto em relação à formação de cosmovisões. Por exemplo, os professores. Como, por exemplo, também aí os centros educacionais, principalmente. Ou aqueles artistas que não têm aí uma visão, uma visibilidade tão global, mas tem ali também a sua visibilidade. Depois aí nós temos os transmissores de ideologia. Aqui eu já não teria muito aquele pensador, mas na verdade aquele replicador. Então, para ele faria sentido aquela cosmovisão e ele transmite ao seu próximo ali aquilo que ele entende por ser uma melhor ou a visão de vida que mais faria sentido para ele. Então nós temos aí estudantes, temos aí leitores, temos aí, na verdade, pessoas que foram influenciadas por meio dessa elite pensante, por meio desses formadores de cultura. E depois nós temos aí a massa. Na verdade, essa massa não é a massa do ponto de vista econômico, é a massa do ponto de vista intelectual. Nós temos aí a parte do rebanho, são aquelas pessoas que simplesmente
vão assimilando, aquelas pessoas que vão, na verdade, se alimentando de várias cosmovisões, que vão se alimentando e assimilam aquilo sem ter a menor ideia se aquilo faz sentido, não faz sentido, se aquilo é coerente com os outros pedaços de cosmovisões que ela possui, ela vai assimilando tudo aquilo e forma uma grande massa dentro de suas cabeças. Então, o que a gente pode ver dentro dessa questão de estrutura de cosmovisão? Bom, a cosmovisão ela é tanto individual quanto também é um fenômeno coletivo. Bom, então ainda dentro desse estudo aí de cosmovisão, de estrutura de cosmovisão, resumindo, o que nós vimos até aqui? Cosmovisão é um fenômeno individual, mas também é um fenômeno coletivo. Essas cosmovisões, elas garantem a coesão em grupos sociais, né? Uma identidade de cosmovisão facilita aí, ela traz aí uma maior unidade, uma maior coesão dentro de uma estrutura social. As cosmovisões são construídas socialmente, né? Uma pessoa, ela dificilmente constrói a sua cosmovisão sozinha, né? Afinal de contas, vivemos em sociedade. As cosmovisões coletivas são resultados de interesses religiosos compartilhados. Lembrando o nosso conceito de religião que estamos, né, nos atendo aqui. Religião não é sinônimo de igreja, algo muito mais profundo. Cosmovisões, no entanto, coletivas não necessariamente influenciam ou não necessariamente definem, melhor falando, né, as cosmovisões individuais. Né? Então você pode estar dentro de uma cosmovisão coletiva com uma cosmovisão individual diferenciada, tá bom? E as cosmovisões coletivas são impressas em produções culturais. A forma mais fácil de você identificar a cosmovisão é por meio da produção cultural daquele grupo social. A gente vai ver também um pouco mais pra frente como que a estética ela é um fator essencial, tanto de análise, né, quanto de utilização em relação à cosmovisão. Bom, vamos seguir então agora aqui o nosso conceito, o nosso estudo sobre o conceito de cosmovisão, pensando um pouquinho em relação a duas expressões que são essenciais dentro desse estudo. São os conceitos de estrutura e direção. Como que a cosmovisão cristã trabalha esses dois elementos de uma cosmovisão? Dentro do conceito de cosmovisão cristã, nós podemos interpretar o mundo que nos cerca dentro dessas duas dimensões. Doivert foi um dos primeiros, os precursores aí a analisar a cosmovisão seguindo esse binômio aí de estrutura e direção. E Heidegger ele traz alguns pontos bem interessantes aí para a gente tentar compreender, né, o que Doivert, por exemplo, falava aí em relação à estrutura e direção. Então vamos lá. Primeiro falando a grosso modo. A estrutura seria como que Deus criou todas as coisas. Né? E a direção seria o caminho, aquele rumo que o homem deu a essas coisas criadas por Deus. A música foi criada por Deus, ela tem uma estrutura. Mas qual a direção que eu dou para essa música? Isso cada homem vai direcionar dentro da sua direção conforme a cosmovisão. A família foi algo criado por Deus, mas a direção que é dada à família, cada homem dentro de sua cosmovisão, ou cada sociedade dentro de sua cosmovisão coletiva, vai direcionar isso daí. Bom, e Heidegger então explorando essa estrutura, ou esse binômio de estrutura e direção, dentro do que a Bíblia apresenta de coração, dentro do conceito que a Bíblia apresenta de coração, né, como sendo algo estruturalmente religioso, Heidegger fala que, na verdade, o homem caído ele gera círculos hermenêuticos ou círculos interpretativos da realidade sempre viciosos e sempre circulares. Né? Então, na verdade, um círculo de interpretação gera outras interpretações, que dentro do seu círculo de interpretações geram outras interpretações, e dentro desse conceito, as direções daquelas estruturas criadas por Deus estariam totalmente destruídas. Né? E somente a regeneração do homem poderia romper esse ciclo vicioso de interpretação e gerar aí um círculo, como ele chama, virtuoso de interpretação.
E isso é o que vai determinar a direção das estruturas que nós temos aí criadas por Deus. Bom, o Walters, então, bem trabalhando essa questão do binômio, estrutura e direção, primeiro ele faz um alerta. Ele vem estudando algumas cosmovisões cristãs e ele entende que algumas dessas cosmovisões cristãs, de modo equivocado, separam algo que seria secular daquilo que seria sagrado, ou seja, religião do resto da vida, né? Que foi algo que nós vimos aí na primeira aula. E ele fala o seguinte, olha, esse conceito é um conceito falido. A gente vai ver Francis Schaeffer, ele trabalha muito bem também em relação a essa questão da separação, né, do religioso, ou do sagrado, do secular. E ele fala o seguinte, olha, na verdade, a sua cosmovisão ela deve ser integral para fazer sentido. Essa separação secular-sagrado, ela é uma visão falida. Não, o meu trabalho é secular, mas quando eu entro na igreja, não, aí sim eu uso a minha cosmovisão cristã. Não, a minha oração ela é sagrada, mas, na verdade, a minha cultura ela pode ser secular. Não, você tem que ter uma cosmovisão. A cosmovisão, para ser consistente, ela deve ditar todas as nossas ações dentro da nossa vida. Né? Nós devemos ser um com a nossa cosmovisão. E a nossa cosmovisão deve ser uma, ela deve ser única. Né? Schaeffer ele vai criticar bastante isso. A gente não tem muito espaço agora nessa aula para falar, né? Ele vai falar que dentro da teologia medieval nasce a divisão aí do sagrado com o secular, como que isso, na verdade, traz um prejuízo absurdo para o cristianismo, onde eu tenho aí separações dentro da mesma vida, né? Isso, na verdade, traz uma inconsistência, traria uma inconsistência à cosmovisão muito grande de uma pessoa. Então, Walters primeiro alerta sobre isso. Olha, uma cosmovisão deve ser integral, a cosmovisão cristã deve ser integral, não deve haver essa separação entre secular, entre mundano e sagrado e religioso. Devemos enxergar tudo dentro da mesma visão pré-referente, dentro da mesma cosmovisão cristã. E ele mais adiante trabalha bem essa questão do binômio estrutura e direção. Ele fala o seguinte, para entender melhor, o Walters explica que na criação existe estrutura e direção. Aí, vamos lá. Estrutura é fundamentada na lei da criação, no decreto de Deus quanto às suas diferentes criaturas. Filosoficamente, pode ser entendido como substância, essência e natureza, ou seja, é como Deus criou todas as coisas. Isso são as suas estruturas, as coisas como devem ser. E direção significa ordem do pecado e da redenção, aquilo que nós vimos lá em Heidegger. Né? Então, na verdade, direção, eu posso dar uma direção tel-referente se eu for regenerado, ou uma direção caída se eu não for regenerado. A ordem do pecado e da redenção, a distorção ou perversão da criação em Cristo por outros. Qualquer coisa na criação pode ser direcionada para Cristo ou para longe dele. Basicamente, dois caminhos. Direcionada para obediência ou desobediência à sua lei. Essa direção não se refere apenas aos seres individuais, mas também às produções culturais. Então, o Walters trabalha bem essa questão de modo resumido, a gente vai expandir um pouco isso mais adiante, mas ele fala basicamente que eu teria duas cosmovisões. Uma cosmovisão tel-referente e uma cosmovisão apóstata. A gente vai ver como que essas cosmovisões apóstatas se mostram aí em suas pluralidades. Bom, Nancy Pearcey também é uma autora que trabalha bastante também com essa questão da necessidade de uma unicidade dentro da cosmovisão cristã. Né? Ela também tenta explicar de forma muito clara, de forma muito lúcida, o prejuízo de termos uma cosmovisão cristã mutilada entre secular e sagrado. Na sua obra Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do seu cativeiro cultural, ela traz o seguinte trecho, vamos analisar ele parte por parte. O trabalho é um chamado de Deus. Então, olha só que interessante, o trabalho não é algo secular. Né? Então, o trabalho ele é um chamado de Deus. Você é inteiro regido por Deus. Você deve ser inteiramente como cristão regido por Deus. Então, o seu trabalho é um chamado de Deus, dentro do mandato cultural que ele estipulou para a humanidade. Mas na cultura empresarial americana, bom, ela é americana e está falando de sua cultura, mas a gente pode aproveitar isso para a nossa também, é um vício, uma escalada desvairada para conseguir uma posição mais alta na empresa, um salário maior, um currículo mais impressionante.
Em cada área da vida precisamos distinguir entre o modo como Deus originalmente criou o mundo e o modo como está sendo deformado e desfigurado pelo pecado. Então nós temos aí pessoas dando muito mais valor ao trabalho do que à família. Nós temos pessoas passando a perna em outras por conta de salários maiores. Nós temos pessoas abrindo mão de valores e princípios por conta de currículos mais impressionantes. E é isso que ela está falando. Se você tiver uma cosmovisão cristã, você não vai ir por esse caminho, porque o seu trabalho vai ser sim também direcionado pela mesma cosmovisão cristã. Né? E ela segue. Os pensadores da reforma rotulam isso de estrutura versus direção. Estrutura diz respeito ao caráter criado do mundo, que ainda é bom mesmo depois da queda. Olha que interessante. A música ela é boa mesmo depois da queda. A arte ela é boa mesmo depois da queda. A sexualidade ela é boa mesmo depois da queda. Mas isso vai depender da regeneração do homem. Isso vai depender da direção dada a cada uma dessas estruturas criadas por Deus. Então ela segue. A música, a arte, a ciência, a sexualidade, o Estado, o trabalho, para usarmos os exemplos citados acima. Direção refere-se ao modo como dirigimos essas estruturas, como nós direcionamos essas estruturas para servir a Deus ou a ídolos. Qualquer outra coisa que não seja Deus, na verdade, constitui-se, rouba o lugar de Deus, eu coloco outra coisa no lugar de Deus e se constitui como um ídolo. Em todo empreendimento em que nos engajamos, precisamos perguntar qual a estrutura original criada por Deus e como está sendo torcida e dirigida para fins pecaminosos. O mal não reside em alguma parte da boa criação de Deus, mas em nosso abuso da criação para fins pecadores. Então não há nada mal criado por Deus. Na verdade, há a direção pecaminosa dada pelo homem a essas estruturas. Bom, e já finalizando, indo para a parte final da nossa aula, eu trago um autor aí que vai trabalhar bastante essa questão de estrutura e direção, principalmente dentro da arte, que é Huckmacher. Né? E o que ele fala? Ele fala basicamente uma coisa bem interessante, de que, por exemplo, muitas vezes, né, os cristãos eles fazem arte, eles fazem música precisando de desculpas, assim, como sendo, não, estou fazendo essa música para evangelizar, como se a música em si fosse algo errado. Né? Não, estou fazendo esse filme que na verdade é para evangelizar. Nossa, assim, bom demais que o propósito seja esse. Mas você não precisa de uma desculpa para fazer música. Você não precisa de uma desculpa para fazer arte. A arte, ela foi criada por Deus. A música, ela foi criada por Deus. Agora, a direção que nós damos àquilo, aí sim, ela é focada em relação à regeneração do homem. Né? Então, nós podemos basicamente, como nós já vimos aí, direcionarmos isso para dois lados, ou rumo à redenção ou à queda. Então, vou passar um vídeo que eu achei bem interessante dentro do Instituto ESO, aí, que a gente vai ver como que a gente pode bem também entender de modo resumido essa questão de estrutura e direção. Vamos lá. God has a structure, a word for creation, which concerns how he made it, its orderliness. He's got an order for it in marriage, which Paul talks about later, in our work, in our rest. And that word of God still impinges upon creation, and it's calling it back to what it's meant to be and one day will fully become. That's the structures God has established. And those structures abide. When Jesus was asked about marriage, he didn't say, well, I've got a couple of cultural paradigms for you to consider. He says, it was not this way from the beginning. But rather, from the beginning of creation, God says, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Those are the structures. But there's a directional aspect to reality as well that's been distorted and misdirected by our fall into sin. So there's structures that God has established by creation, and then there's the direction of hearts and lives, distorted by sin, misdirected, which now in the gospel, in principle, Paul is telling us, has been renewed, has been redirected to obedience to Christ, so that we live in the times of subjection.
where things are being made subject to Christ. Bom, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula, onde nós ainda estamos introduzindo aí o conceito de cosmovisão. Na próxima aula nós iremos aprofundar essa questão do coração, né? Como que o coração pode ser, na verdade, o fundamento das nossas cosmovisões. Como que o homem se constitui um homem religioso, como que a religião é a dimensão central e radical das nossas cosmovisões. Valeu!